Você se lembra do vídeo viral em que o apresentador de rádio Alex Jones aponta que Michelle Obama é um homem? Ela sempre tem essa cara de bunda. Ou ela está usando um colete, ou tem um órgão genital. Certo, ela parece um homem. O homem se parece com uma senhora, a senhora se parece com um homem. É verdade. É um fenômeno de vídeo viral gigante há 8 anos que ela é um homem. A notícia sobre o gênero de Michelle Obama tem sido um tópico controverso há muito tempo. No entanto, há notícias sobre novas evidências que revelam ao mundo seu verdadeiro gênero. Agora que Trump tornou os sexos masculino e feminino os únicos 2 gêneros oficiais nos Estados Unidos, será que estamos prestes a ver Michelle voltar ao seu gênero como homem? Michelle Obama é um homem. A alegação selvagem de que Michelle Obama é uma mulher transgênero é uma daquelas teorias da conspiração que se recusa a morrer, não importa quantas vezes seja desmentida. É um caso exemplar de como rumores infundados podem se transformar em conspirações completas na internet. Essa teoria em particular vem circulando há anos, alimentada por fotos editadas, vídeos enganosos e especulação pura e simples. A saga do vestido de Michelle Obama, que se transformou em uma teoria da conspiração completa, é um passeio selvagem pelas profundezas da desinformação e do sensacionalismo da internet. Tudo começou com uma aparição aparentemente inofensiva no The Ellen Show, em que Michelle Obama dançou ao lado de Ellen DeGeneres para promover um estilo de vida saudável. Inocente o suficiente, certo? Mas, nas mãos dos comerciantes de clickbait, esse momento alegre foi transformado em algo absurdo. Um vídeo do segmento apareceu no GIFSat. Com o título "A esposa de Barack Obama é um homem", uma tentativa flagrante de provocar polêmica. Mas esse não foi o nascimento da teoria. As raízes são mais profundas. Desde 2014, quando o radialista de extrema-direita, Alex Jones, lançou pela primeira vez a ideia bizarra de que Michelle Obama poderia ser um homem. No início, ele considerou a ideia como uma piada, ao questionar a sexualidade de Barack Obama. Mas logo depois, ele voltou atrás, dessa vez com uma cara séria, insistindo que Michelle Obama era, na verdade, um homem chamado Michael, uma alegação que não tinha o menor fundamento. Trata-se de 2 senhoras, e tivemos médicos falando sobre isso. Seus ombros são muito largos. Ela está no percentil 100 das mulheres. Tudo bem. Com seu tipo de corpo, seus braços, tudo, ela sempre tem essa protuberância. Ou ela está usando uma peça de bacalhau, ou tem uma genitália. Certo, ela parece um homem. O cara parece uma senhora. De acordo com ele, os Estados Unidos tinham uma primeira-dama transgênero, e ele queria que todos acreditassem nisso. Sua suposta prova? Os ombros largos e os braços tonificados de Michelle, que eram masculinos demais. Ela está sempre com essa pochete. Ou ela está usando uma peça de bacalhau, ou tem uma genitália. Ok, ela se parece com um homem. O homem se parece com uma mulher, a mulher se parece com um homem. É verdade. É um fenômeno de vídeo viral gigante há 8 anos que ela é um homem. Essa afirmação absurda ganhou força, espalhando-se como fogo em círculos conspiratórios, ansiosos pelo próximo grande escândalo. Em 2020, a teoria ganhou nova vida nos espaços online da Geórgia, onde contas falsas e sites duvidosos, como sainterezo.ge e Sport.ge, começaram a promover a alegação novamente. Uma conta misteriosa no Facebook chamada Nino Asmatishvili ajudou a divulgar esses artigos, mas, após investigação, descobriu-se que Nino era tão real quanto uma nota de $3. A foto do perfil foi tirada diretamente de um anúncio de clínica odontológica. Não é de surpreender que essa alegação tenha se espalhado como um incêndio, especialmente durante o clima político acalorado que antecedeu a eleição presidencial de 2016. Ela foi até mesmo sinalizada em uma análise do Guardian sobre notícias falsas, provando o quão longe ela havia chegado. Então, em 2020, o boato surgiu novamente, com as pessoas apontando o físico de Michelle Obama como a chamada evidência. Essas alegações se apoiaram fortemente em imagens adulteradas, muitas das quais já haviam sido desmascaradas por verificadores de fatos como a Reuters. Uma foto infame, frequentemente compartilhada como prova, foi editada para torná-la mais masculina. Uma tática comum usada para promover narrativas falsas. Uma foto amplamente divulgada, supostamente tirada na Convenção Nacional Democrata de 2008, foi analisada quadro a quadro. Alerta de spoiler. Nenhuma verdade oculta. Apenas Michelle Obama sendo Michelle Obama. Outra imagem da campanha de Barack Obama, em 2012, também foi dissecada, revelando que uma simples ruga no vestido havia sido mal interpretada como algo muito mais sinistro. É claro que os verificadores de fatos desmascararam completamente essas alegações. Mas quando é que a lógica já deteve os teóricos da conspiração? O boato encontrou um público particularmente ávido em certos cantos da cultura maga. Pessoas que, sejamos honestos,
acreditariam em qualquer coisa se isso fizesse os Obamas parecerem ruins. Mas não se trata apenas de uma alegação infundada. Faz parte de uma tendência muito maior em que mulheres poderosas, especialmente mulheres de cor, são alvo implacável de campanhas de difamação bizarras. O impacto desse absurdo sobre Michelle Obama e sua família? Imensurável. Estar sob constante escrutínio público já é difícil, mas ser alvo de uma campanha internacional de desinformação? Esse é um nível diferente de absurdo. E vamos ser realistas. Todo esse boato não é apenas um ataque a Michelle. É um reflexo de como algumas pessoas se sentem ameaçadas por mulheres negras fortes e bem-sucedidas. Mas a Michelle? Ela lidou com isso como se fosse da realeza. Em nenhum momento ela se interessou publicamente por essas afirmações absurdas. Em vez disso, ela continuou a insistir, escrevendo Becoming, que casualmente se tornou um dos livros de memórias mais vendidos de todos os tempos, lançando iniciativas e permanecendo uma rainha incômoda, enquanto a internet se derretia. É assim que se elimina um boato, vivendo tão bem que seu sucesso abafa o barulho. Além do ridículo dessa teoria em particular, o casamento de Michelle e Barack Obama tem sido submetido a uma análise ainda mais intensa devido a novas acusações que sugerem que eles podem estar se divorciando. Os Obama estão se divorciando. O mundo das fofocas sobre celebridades vive do ultraje, mas esse último boato, que liga Barack Obama a Jennifer Aniston, tomou a internet de assalto, repleto de escândalos, especulações e a quantidade certa de caos. De acordo com os gurus da internet, a infidelidade de Barack Obama está prestes a acabar com o casamento deles para sempre. É o tipo de ouro dos tabloides que leva a rede social a um frenesi, provocando debates desde bate-papos em grupo até programas de entrevistas no horário nobre. Mas como essa narrativa selvagem começou? E por que ela se recusa a morrer? Tudo começou em agosto do ano passado, quando a revista In Touch decidiu sacudir a mesa com uma matéria de capa intitulada The Truth About Jen and Barack. A verdade sobre Jen e Barack. Uma manchete criada para fazer cair o queixo e Michelle Obama olhar de lado para todo o setor. A revista alegou que Michelle se sentiu traída e que Barack e Jen estavam obcecados um pelo outro. A fonte? Um podcast de fofocas sobre celebridades, o Who Weekly, onde a anfitriã Lindsay Weber casualmente divulgou a notícia, citando fontes confiáveis, antes de reconhecer imediatamente que, obviamente, poderia ser inventada. Mas, é claro, essa isenção de responsabilidade não impediu que a In Touch divulgasse o fato como se fosse uma exposição digna de um Pulitzer. Depois, as coisas tomaram um rumo ainda mais ridículo. Um artigo satírico da The Economist, originalmente publicado em 2014, ressurgiu de repente. Esse artigo imaginava, em tom de brincadeira, uma realidade alternativa em que Barack Obama tinha um caso com Jennifer Aniston para ilustrar a visão dos Estados Unidos sobre escândalos à la política francesa. Pura ficção. Mas no mundo da fofoca, quem precisa de fatos quando se tem drama? Naturalmente, as pessoas queriam saber. Barack ou Jen falariam sobre a loucura. Em outubro, Jennifer Aniston finalmente esclareceu os fatos em um dos episódios do Jimmy Kimmel Live. Quando Kimmel mostrou a capa da In Touch, a estrela de Friends caiu na gargalhada, chamando a coisa toda de absolutamente falsa. Como se essa fosse uma revista que saiu há algumas semanas e que dizia a verdade sobre Jen e Barack. Então, esse é um tipo de coisa, de todas as ligações que você recebe do seu publicitário e fica pensando, oh não, o que vai ser? Ou o e-mail dizendo que você sabe que algum tabloide brega vai inventar uma história. Ela esclareceu que só havia se encontrado com Obama uma vez e, curiosamente, conhecia Michelle melhor do que ele. Não, isso é absolutamente falso. Bem, eu sei que não é verdade. Só não sei se todo mundo sabe. Bem, não é verdade. Algumas pessoas não sabem que não é verdade. A verdade sobre Jen e Barack é que não existe verdade. É mentira. Você conhece Barack Obama? Eu o encontrei uma vez. Conheço Michelle mais do que ele. Caso encerrado, certo? Errado. Porque enquanto Aniston encerrou o assunto, Barack Obama permaneceu em silêncio. O que, é claro, apenas atiçou as chamas. Você sabe como a internet funciona. A falta de negação de alguma forma se tornou prova de que algo estava acontecendo. Diante de todas essas acusações, surgiram vários rumores de que os Obama estariam se divorciando. Em um episódio recente do podcast de Tara Palmieri, Meghan McCain lançou uma bomba, afirmando que ouviu rumores do que ela chama de pessoas respeitáveis, incluindo jornalistas muito sérios, de que os Obama poderiam estar se divorciando. Não estou falando do TMZ, não estou falando do Paris Hilton, embora eu o adore, ele é meu amigo. Estou falando de jornalistas muito sérios que me disseram que estão sabendo que os rumores sobre o divórcio dos Obama são verdadeiros. E sem mais nem menos, a internet perdeu a cabeça. Durante anos, os Obama foram o padrão ouro de parceria, suportando as pressões implacáveis da vida política,
o escrutínio público e, bem, existindo sob os holofotes globais. Mas a revelação de McCain lançou uma sombra de dúvida sobre esse vínculo aparentemente inabalável. E o que tem feito as pessoas falarem não é apenas o boato em si, mas o fato de que ele vem de fontes com credibilidade, muito longe dos suspeitos habituais de tabloides como TMZ ou Paris Hilton. Agora, o momento dessas alegações, suspeitamente perfeito. As recentes ausências de Michelle Obama em grandes eventos, principalmente o funeral do presidente Jimmy Carter e a posse de Donald Trump, não passaram despercebidas. Barack compareceu sozinho, e os detetives da rede social não perderam tempo em dissecar cada quadro, cada gesto, cada indício de distância entre eles. A apresentadora de podcast, Tara Palmieri, entrou na conversa dizendo que também ouviu murmúrios semelhantes e não ficou exatamente chocada. Ela destacou a conhecida aversão de Michelle pela vida política, sugerindo que a relutância da ex-primeira-dama em participar de determinados eventos poderia estar alimentando a especulação. A teoria? Talvez suas prioridades pessoais e públicas não estejam mais alinhadas como antes. Mas aqui está a reviravolta. Apesar do barulho, os Obamas optaram por não abordar os rumores de frente. Em vez disso, eles estão fazendo uma fachada de união. Exemplo A: a recente homenagem de Barack a Michelle no Instagram em seu aniversário. A foto mostrava o casal jantando juntos, acompanhada de uma legenda cheia de admiração. Feliz aniversário para o amor da minha vida. Ele elogiou Michelle por sua cordialidade, sabedoria, humor e graça. A postagem era uma foto aconchegante do casal, sentado de frente um para o outro, de mãos dadas. Um momento perfeito que praticamente gritava: "Relaxe, estamos bem!" Celebridades como David Beckham se manifestaram nos comentários desejando felicidades, enquanto a própria Michelle respondeu com um simples, mas revelador: "Te amo, querida." Mas, é claro, nem todo mundo ficou convencido. Não se você perguntar a Meghan McCain. Ela não estava acreditando. Na verdade, ela fez a crítica mais mesquinha de todas, criticando a escolha da foto. "Se meu marido publicasse uma foto minha sem maquiagem e com uma iluminação ruim, eu ficaria furiosa", brincou ela, dando a entender que a foto não era exatamente um grito de amor profundo. Em vez de silenciar a especulação, isso só aumentou o fogo. Sejamos realistas. A história de amor dos Obamas sempre foi motivo de lendas. Eles se conheceram em 1989, no Sidley Austin, um prestigiado escritório de advocacia, onde Michelle era a mentora de Barack, sim, a mentora que se tornou a esposa poderosa. No início, ela resistiu ao charme dele, mas todos nós sabemos como isso acabou. Em 1992, eles se casaram e, ao longo dos anos, construíram uma família, um legado e uma parceria que sobreviveu às pressões da Casa Branca. Michelle nunca encobriu as dificuldades que enfrentaram, admitindo abertamente que a ascensão política de Barack exerceu enorme pressão sobre o casamento deles. Em um determinado momento, ela até se ressentiu de ter que colocar suas próprias ambições em pausa. E, no entanto, apesar de tudo isso, eles continuaram unidos. Prova de que, mesmo os casais mais fortes, não estão imunes a momentos difíceis. A última vez que eles foram vistos publicamente foi em dezembro, quando foram vistos jantando em Los Angeles, parecendo, bem, normais. Não é apenas Meghan McCain que tem uma opinião sobre o casamento de Obama. De acordo com a polêmica biografia de Edward Klein, The Amateur, a história de amor do casal nem sempre foi perfeita. O livro afirma que, no ano 2000, Michelle Obama considerou seriamente a possibilidade de se divorciar de Barack, uma revelação que deixou muitos atônitos. O resultado foi uma perda brutal. Não uma derrota qualquer, uma derrota humilhante. E as consequências foram duras. Barack se viu sem dinheiro, afogado em dívidas e entrando em uma espiral que os amigos descreveram como depressão profunda. Alguns até temiam que ele pudesse estar se suicidando, um contraste gritante com o líder confiante que o mundo viria a conhecer mais tarde. Enquanto isso, Michelle tinha suas próprias frustrações. Ela havia previsto isso, avisou-o, e agora a estabilidade financeira do casal e o futuro estava em risco. O estresse de tudo isso levou o casamento deles ao ponto de ruptura. De acordo com o The Amateur, Michelle estava tão desiludida que, supostamente, chegou a redigir os papéis do divórcio, uma revelação bombástica que sugere que o casamento deles estava por um fio. Essa não é a primeira vez que o relacionamento dos Obamas é objeto de especulação. Em 2010, rumores de problemas no paraíso circularam, mas o casal resistiu à tempestade. O ponto de virada? A vitória de Barack no Senado em 2004. Essa vitória não apenas o colocou no cenário nacional. Ela supostamente restaurou a fé de Michelle no futuro do casal, ajudando-os a reconstruir a confiança e a solidificar seus laços. Mesmo com todos os rumores, Michelle, sempre a imagem da graça, foi ao Instagram para falar sobre as fofocas, de uma forma que só ela pode fazer. E se havia alguma dúvida, os Obamas ainda estão firmes. Mas a postagem de Michelle no Instagram não foi apenas para acabar com o barulho. Foi também uma oportunidade de iluminar uma causa que lhe é cara.
ela anunciou planos para homenagear Hadia Pendleton, uma jovem e brilhante aluna do quadro de honra, cuja vida foi tragicamente interrompida em 2013. Em parceria com Barack, ela está liderando a criação de um jardim memorial no Centro Presidencial Obama, em Chicago. "Até hoje carrego a história de Hadia comigo, para onde quer que eu vá", escreveu Michelle. Ela tinha uma luz extraordinária que não será esquecida, e Barack e eu estamos ansiosos para honrar sua memória por meio de um espaço dedicado no Centro Presidencial Obama. A declaração fez mais do que destacar seu compromisso com causas significativas. Também serviu como um lembrete discreto, mas poderoso, de que ela e Barack permanecem unidos. As palavras de Michelle aparentemente acabaram com esses rumores. Referir-se publicamente a Barack como "meu marido" e revelar uma iniciativa conjunta não é exatamente um grito de "estamos acabados". Na verdade, isso indica que o poderoso casal ainda está avançando junto. Então, onde começaram esses rumores de divórcio? A ausência de Michelle em grandes eventos, como o funeral do presidente Jimmy Carter e a posse de Donald Trump, levantou sobrancelhas, alimentando rumores de que ela havia saído da vida em Washington, D.C. Michelle não é vista em público com Barack. Para aumentar a histeria, a recente ausência de Michelle Obama em grandes eventos, como o funeral de Jimmy Carter e a posse de Donald Trump, foi dissecada como um arquivo de caso do FBI. Foi um protesto silencioso? Tensão conjugal? Umas férias bem merecidas? Ninguém sabia, mas isso não impediu a especulação. Nem mesmo uma sincera homenagem de aniversário de Barack a Michelle foi suficiente para acabar com os rumores. O ex-presidente Jimmy Carter, reverenciado por seu trabalho humanitário e ativismo pós-Casa Branca, recebeu uma despedida com a presença de um grupo de pesos pesados da política. Mas Michelle não foi vista em lugar algum. O motivo oficial? Um conflito de agenda. Relatos afirmam que ela estava em férias há muito planejadas no Havaí quando os preparativos foram finalizados. Parece lógico? Talvez. Mas no mundo da ótica política, cada movimento, ou a falta dele, gera uma nova camada de especulação. Foi simplesmente um momento ruim ou houve algo mais em sua ausência? Depois, veio a posse de Donald Trump. Ao contrário do funeral, essa ausência não foi exatamente chocante. O contraste entre as administrações de Obama e Trump não poderia ter sido maior, e Michelle havia deixado bem claro seus sentimentos sobre a liderança de Trump. Barack Obama, sempre o estadista, compareceu no espírito da tradição e da transição pacífica. Mas Michelle? Ela não compareceu. Para muitos, isso foi mais do que apenas uma decisão de agendamento. Foi um protesto silencioso, uma declaração deliberada contra as políticas e a retórica do novo governo. Então, o Daily Mail entrou na conversa, publicando uma manchete que poderia muito bem ter sido escrita para uma novela. Obama chega sozinho a um restaurante em Washington na véspera da posse, em meio a rumores selvagens sobre Jennifer Aniston após Michelle não aparecer. E sem mais nem menos, a conspiração ganhou um segundo fôlego. Comentaristas conservadores, como Meghan McCain e Jessica Reed Krause, mantiveram a polêmica, com a opinião de Krause chegando ao programa de Megyn Kelly no YouTube, acumulando 1 milhão de visualizações em menos de 24 horas. A posse de Donald Trump, o 45º presidente dos Estados Unidos, tornou-se o palco de um momento inesperado de cordialidade entre ele e seu antecessor, Barack Obama. A visão desses dois líderes envolvidos em uma surpreendente camaradagem contrastou fortemente com a retórica inflamada que definiu a campanha eleitoral. Essa demonstração improvável exigiu uma análise mais profunda, pois parecia reescrever a narrativa de oposição amarga, construída nos meses que antecederam a posse. Várias vezes durante a campanha de Kamala Harris, Barack e Michelle Obama se opuseram firmemente a Donald Trump. Trata-se de um bilionário de 78 anos que não para de reclamar de seus problemas desde que escreveu sua escada rolante dourada há 9 anos. Seus discursos foram declarações poderosas contra o candidato republicano. Michelle o chamou de mentiras feias, misóginas e racistas. Durante anos, Donald Trump fez de tudo para que as pessoas nos temessem. Veja que sua visão limitada e estreita do mundo faz com que ele se sinta ameaçado pela existência de duas pessoas trabalhadoras, altamente educadas e bem-sucedidas, que, por acaso, são negras. As observações do casal foram recebidas com aplausos esmagadores, solidificando sua posição como críticos vocais de Trump. Essa foi a última vez que eles apareceram juntos publicamente antes da posse. Mas em janeiro, as coisas mudaram radicalmente. Michelle Obama, que havia feito críticas tão inflamadas a Trump, estava notavelmente ausente da cerimônia de posse. Sua decisão de não comparecer foi vista por muitos como um movimento estratégico para evitar o homem que ela havia criticado com tanta veemência. Em vez disso, ela estava curtindo as férias no Havaí, deixando Barack Obama para enfrentar a cerimônia sozinho. O comportamento de Barack na cerimônia de posse foi uma reviravolta surpreendente. A tensão da campanha eleitoral desapareceu. Ele foi visto rindo e conversando com Trump
no que parecia ser uma troca amigável. Sobre o que você estava conversando com Barack Obama? Parecia amigável, devo dizer. Não me dei conta de como parecia amigável. Vi o vídeo em sua maravilhosa rede há pouco tempo, antes de vir para cá, e disse: rapaz, eles parecem duas pessoas que se gostam, e provavelmente se gostam. Essa cordialidade inesperada deixou muitos perplexos, especialmente à luz dos últimos meses. Alguns democratas criticaram, achando que Barack estava sendo conciliador demais, especialmente considerando que figuras como Kamala Harris haviam optado por ignorar completamente seu rival político. No entanto, fiel à sua natureza diplomática, Barack parecia totalmente à vontade. Um mestre em lidar com relacionamentos políticos complexos. A disposição dos assentos, que teria colocado Michelle Obama ao lado de Trump, tinha o potencial de aumentar as tensões. Mas Barack Obama parecia tranquilo. Sua capacidade de lidar com esses momentos com serenidade estava em plena exibição, pois ele manteve o decoro e a civilidade que se tornaram sua marca registrada durante toda a presidência. Mas essas ausências não foram apenas momentos políticos. Elas contribuíram para uma conversa mais ampla sobre a evolução da personalidade pública de Michelle Obama. Após a Casa Branca, ela tomou um caminho diferente, concentrando-se em projetos pessoais, defendendo causas que lhe são caras e, sejamos honestos, vivendo sua melhor vida em seus próprios termos. Seu livro de memórias best-seller, Becoming, deu ao mundo uma visão mais profunda de sua jornada, solidificando-a como uma potência cultural independente dos círculos políticos tradicionais. No entanto, o drama não parou por aí. Essas ausências também reacenderam os rumores sobre seu relacionamento com Barack. Tabloides, tópicos do Twitter e postagens especulativas em blogs foram à loucura com teorias sobre uma possível separação. Relatos afirmam que o ex-primeiro casal estava vivendo vidas separadas, com Michelle se afastando do cenário político de Washington. E com a rede social, transformando todas as afirmações não verificadas em notícias virais, os rumores ganharam força mais rapidamente do que uma manchete em uma coluna de fofocas. A própria Michelle foi sincera sobre como a primeira posse de Trump foi difícil para ela. No The Light Podcast em 2023, ela admitiu que a experiência foi emocionalmente exaustiva, principalmente pela falta de diversidade no palco. Ela até confessou que chorou por 30 minutos depois disso, uma visão crua e reveladora do quanto aquele momento pesou sobre ela. Com isso em mente, sua decisão de ficar de fora desta vez parece menos uma surpresa e mais uma declaração. Em seu livro de memórias, A Promised Land, Barack falou sobre os desafios da vida pública e o impacto que isso teve em seu casamento. Michelle expressou suas frustrações com as pressões da vida política, mesmo enquanto eles trabalhavam para redescobrir o amor e renovar a amizade após a presidência. Essa jornada pessoal parecia informar o comportamento de Barack na posse, pois ele equilibrou o espetáculo político com a dinâmica pessoal que havia moldado seu relacionamento com Michelle. A ausência de Michelle na posse também se alinhava com sua abordagem mais independente da vida pública. Uma fonte próxima revelou que Michelle não segue a tradição apenas por tradição. Sua decisão de não comparecer à cerimônia não foi um protesto, mas um reflexo de sua falta de vontade de se conformar com as expectativas políticas. É interessante notar que isso reflete a ausência de Donald e Melania Trump na cerimônia de posse de Joe Biden em 2021, ressaltando o aprofundamento das divisões na política americana. Apesar do drama que envolveu a posse, os Obamas permaneceram consistentes em suas declarações públicas. Após a vitória de Trump, eles reconheceram suas diferenças com o candidato republicano, mas se abstiveram de críticas diretas. Sua resposta comedida estava de acordo com seu compromisso com uma transferência pacífica de poder, parte integrante da democracia americana. Michelle Obama nunca foi fã do circo político. A mulher escreveu um livro inteiro sobre o quanto ela odeia o circo. Podemos dizer que as mesmas pessoas que caíram no drama Obama-Aniston também são as que acreditaram que Taylor Swift tinha um casamento secreto e que Kate Middleton havia desaparecido da face da Terra. E, no entanto, apesar de todo esse desmentido, a história se recusa a morrer. Por quê? Porque as pessoas adoram escândalos. A ideia de um ex-presidente envolvido em um romance bagunçado em Hollywood é suculenta demais para resistir. É como a mistura perfeita de poder, drama e caos de primeira linha. A única coisa que falta é um contrato de reality show. Os Obamas não estão se divorciando. Barack não está namorando Jennifer Aniston em segredo, e todo esse boato não passa de uma fantasia mal escrita. A verdadeira conclusão? A internet acreditará em qualquer coisa se for suficientemente divertida. Clique em um dos cartões na sua tela para ver mais vídeos como este.